Olá, eu me chamo Cíntia Garcia, sou contadora de histórias, membro efetivo fundadora da Academia Uberlandense dos Contadores de Histórias e Brincantes, e nós, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e as bibliotecas de Uberlândia, estamos aqui nesse Dia Nacional do Livro Infantil, para trazer para vocês um pouquinho desse mundo mágico dos livros infantis. Então, estou aqui para compartilhar com vocês uma história que saiu de algum livro. Vem comigo? Vamos aprender essa história? Era uma vez um rei muito forte, imponente, que gostava de mandar e desmandar em tudo no seu reino. Sim, até na vida das pessoas. E ai de quem desobedecesse. Ele não gostava que ninguém desobedecesse uma ordem sua, seja de que assunto fosse. Porque se desobedecesse, ó, ele cortava a cabeça. E no reino todo mundo tinha medo dele, os servos vinham e obedeciam, mas assim, tremendo. Então um dia ele começou a pensar nisso. Será que eles me obedecem porque eu sou jovem, forte e coloco medo neles? Porque se for, quando eu tiver velho, como será? Eles não vão mais me obedecer? Vão me desacatar? Quem sabe até se rebelar contra mim? Ah, não, tem que fazer alguma coisa quanto a isso. E foi assim que ele decidiu que a partir daquele dia ele ia pintar os cabelos para disfarçar a sua idade. Ele começou a passar cremes no rosto, tudo passava creme no rosto, no corpo, fazia massagens para a pele ficar assim, ó, brilhosa, sedosa e renovada. Ah, e não podia aparecer alguém, seja quem fosse, podia ser o charlatão que fosse, vendendo qualquer produto para a juventude que ele tomava. E assim foram passando os anos, passando. Ele conseguia disfarçar um pouco a sua idade, mas determinado dia ele percebeu que os seus súditos já estavam bem velhinhos como ele. Na verdade, não adiantava muito. Estava tão velho que até ficava de cabeça para baixo. Ele não adiantava muito ele se rejuvenescer todo se os súditos, ao olhar para as suas próprias peles, no seu rosto cheio de marcas, iam saber qual a idade do rei. Então, naquele dia, ele decidiu, fez um decreto, para banir todos os velhos do reino. Sim, todos os velhos tinham que ir para outro lugar. Que assim fosse. Aquele dia, naquela mesma tarde, foi uma bagunça no reino, porque todos tinham que estar fora dali até o dia seguinte. Os filhos se desesperaram, alguns mandaram os pais para outros reinos vizinhos, outros foram junto, fugidos, morar com os pais em outros reinos. Outros, pior ainda, esconderam seus pais no próprio reino, para que os soldados do rei não encontrassem. Mas o rei, dentro do decreto, colocou também uma frase assim, que, graças à sua enorme generosidade, ele daria a chance aos jovens de salvar seus pais, vejam só. Sim, quem quisesse salvar o pai poderia mergulhar no fundo do lago real, onde havia um vaso dourado. Quem conseguisse trazer o vaso poderia morar com seu pai no reino, continuar morando ali. E no dia seguinte, então, de manhã, todos, muitos jovens, uns fugiram, outros foram embora com os pais, outros mandaram os pais para lá, outros se esconderam, outros resolveram enfrentar a prova. Mas eram tantos jovens à beira do lago e nenhum deles conseguia pegar o vaso. Sim, era mergulhar e subir, mergulhar e subir, mergulhar e subir, nada de pegar o vaso. E quando chegavam na beira do lago, o que acontecia? O carrasco já estava ali esperando para, ó, cortar a cabeça deles. E muitos fizeram, mergulhava, voltava e nada. E mergulhava. E assim foi. O dia inteiro, dias e dias, meses passaram. E assim foi. Ninguém conseguiu tirar o vaso do fundo do lago. Numa tarde, um rapaz jovem apareceu e foi até a beira do lago para ver como estava acontecendo tudo. Ele olhou e viu que o lago era de águas cristalinas. Dava para ver o vaso ali diante dos olhos. Parecia que era só esticar a mão assim que pegava o vaso. Mas não entendia como que ninguém conseguia pegar. Ele ficou ali olhando o tempo e depois ele foi embora. Foi para casa
pegou um prato de comida, embrulhou, colocou numa sacolinha e foi subindo a montanha. Subiu a montanha, foi até lá no alto, porque lá na montanha era onde estava o seu pai, seu velho pai amado. Ele então subiu a montanha, entregou o prato de comida para o seu pai. O pai estava comendo, mas reparou no rosto do filho preocupado, pensativo. E perguntou: meu filho, você já está cansado? Você que é um dos melhores filhos que existe, já está cansado de vir aqui? Está triste assim, de ter que vir aqui todo dia trazer, subir, descer essa montanha, meu filho? E ele disse: não, pai, que isso? Eu faria isso 1000 vezes pelo Senhor. Estou preocupada com aquele vaso. Estou pensando aqui, como pode? A água, você olha, dá para ver o vaso no fundo. Mas você não consegue pegar, ninguém consegue pegar o vaso. Sai todo mundo de mão abanando. O que pode estar acontecendo, pai? O pai pensou um pouquinho também e disse: ora, meu filho, eu sei que tem uma árvore do lado desse lago, não tem? Tem, pai, tem sim. Essa árvore, se você reparou, os galhos refletem na água, não refletem? Sim, sim, reflete. Mas o que tem isso a ver, pai? Então, se você quiser pegar um galho da árvore, você vai mergulhar na água? Porque o mesmo deve ter acontecido com o vaso. Ele deve estar pendurado num galho da árvore. E vocês estão olhando e achando que está dentro d'água. Ele está pendurado na árvore. O rapaz largou o que estava fazendo, pegou o pai, abraçou aquele pai, deu tanto beijo. Ai, meu pai, você é tão sábio. Graças a Deus eu vou conseguir resolver essa questão. E nem esperou, desceu, se despediu do pai, desceu a montanha. No dia seguinte, logo cedo de manhã, foi até o lago. Mas ele não mergulhou. Ele subiu na árvore, ninguém entendeu nada. Aquele homem subindo na árvore, em vez de mergulhar no lago, pegou o vaso nas mãos e quando todo mundo viu, fizeram festa, pegaram ele no colo e foram carregando ele até o rei. Quando chegou lá no rei, o rei ficou pasmo e disse: nossa, mas como você conseguiu adivinhar? Como? Ele disse: não fui eu, não foi minha ideia. Ora, mas então me diga de quem foi, porque essa pessoa merece também toda a reverência, merece ser comemorada também. Então, enquanto a gente está aqui, o meu pai está lá no alto da montanha, escondido. Foi ele que me deu a ideia. Ele está lá escondido do seu decreto, dos seus soldados. O rei parou um pouco, pensou. Poxa, mas mais de 100 jovens tentaram tirar o vaso do fundo do lago e ninguém adivinhou qual era a questão. Um velhote lá no alto da montanha, sem nem ver o lago, sem nem ver o vaso, conseguiu adivinhar o que era. Algo esses velhos devem ter, que os jovens não têm. Traga seu pai, ele disse, e rasguem esse decreto. A partir de hoje ele não vale mais. E foi assim que o pai desse jovem rapaz voltou e todos os outros velhos também da cidade voltaram, os pais todos voltaram. E a partir desse dia, dizem até que o rei parou de pintar o cabelo, deixava o cabelo branco aparecer, porque desde esse dia todos no reino passaram a respeitar quem tinha os cabelos brancos como o pai do rapaz. Porque assim, parecia que o rei ficava mais forte ainda, como se os velhos tivessem algo a mais que os muito jovens pareciam não ter ainda. Verdade verdadeira. É história, não é brincadeira. Você gostou dessa história? Essa história eu encontrei nesse livro aqui. Histórias de Reis e Rainhas, da Companhia das Letrinhas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que ele traga alguma lição para vocês e que vocês aproveitem que eu contei essa história com livros, que era para mostrar como a gente pode brincar de contar a história com qualquer objeto que tiver em casa. Então fica a dica para brincar as crianças, de contar histórias com os objetos que tem em casa e para os adultos para se deliciar com livros que tenham aí, aproveitar esse momento para leitura que é muito bom. E contem conosco, estamos aqui. Gratidão
e espero encontrar vocês numa nova história. Até mais!